Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no 7º dia da semana e hoje nós estamos no dia 16 do mês de janeiro do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 3 do mês de Shevat do ano 5781. 7º dia da semana, portanto, nós estamos na nossa 7ª Aliyá, mais uma Fitir, para o encerramento da nossa Parashá semanal. E a nossa Parashá semanal é a Vaierá, que significa... um mosquitinho aqui. Que significa e apareci, ou eu me revelei. E dessa forma nós vamos concluir hoje, pela graça bendita de Hashem, a nossa Parashá semanal. É a 15ª Parashá, né? Vaierá. E nós vamos, com a graça do Eterno, amanhã nós vamos iniciar a nossa Parashá Bo. Hoje, Vaierá é a 14ª Parashá que nós estamos encerrando. E a partir de amanhã nós vamos começar então a nossa 15ª Parashá, que é Bo. Vai ou vem, e dessa forma nós estaremos aí iniciando uma nova Parashá da nossa... Tem um mosquito aqui, gente, que vocês não imaginam, viu? Mas tudo bem, vamos em frente aí. Hoje nós temos aqui para fazermos o nosso shiur. Hoje o nosso shiur, eu quero oferecer o nosso shiur para a elevação da alma da minha sogra, portanto, mãe da minha esposa Edna, de nome Maria Moino Pagliassi. Então o shiur de hoje estou oferecendo a Hashem para a elevação da alma de Maria Moino Pagliassi. E por que nós estamos fazendo isso hoje? Para a elevação da alma da minha sogra, mãe da minha esposa, Maria Moino Pagliassi. Essa semana, os recados do nosso Rebbe, ela vem muito falando sobre tristeza e depressão. E hoje também nós temos aqui, né, 2 gotas de sabedoria do nosso Rebbe, e está ainda dentro desse foco, né? E como nós temos dito, né, o Rebbe continua falando conosco. E nós, de fato, estamos aí vivendo tempos difíceis. Então, nesse sentido, eu vou falar a gota de sabedoria do nosso Rebbe e depois vou falar o motivo pelo qual nós estamos, eu e a minha esposa, estamos dedicando a Hashem esse shiur para a elevação da alma da mãe dela, minha sogra, Maria Moino Pagliassi. Primeira gota de sabedoria de hoje é a gota de sabedoria número 120, a contar de Rosh Hashanah. Então diz assim o nosso Rebbe: grande parte da depressão resulta da arrogância. Se você percebesse quem realmente não ficaria tão desapontado consigo mesmo. Às vezes você pode dizer assim, puxa vida, mas a depressão ela é uma doença. Nós não estamos falando nada diferente disso. Você pode dizer também, puxa vida, a pessoa que sofre depressão, ela precisa de ajuda, coitada. Também nós não estamos falando nada ao contrário disso, mas com referência ao coitado a gente discorda um pouco, ok? Porque a partir do momento que a gente fica com o coitadinho, então isso vai dando força à depressão da pessoa, à tristeza da pessoa, e ela sempre vai se colocar numa situação de uma forma geral. Não estamos dizendo que são todas as pessoas que sofrem de depressão, mas de uma forma geral isso acaba alimentando a depressão e a pessoa cai naquele engodo, naquela enganação, coitadinho de mim, coitadinho de mim. E isso vai prejudicando a própria reação da pessoa e a sua reabilitação, ok? Então,
nesse ponto aí, nós discordamos do coitado, certo? Agora, dentro do recado do Rebbe para nós, nesta gota de sabedoria, grande parte da depressão resulta da arrogância. Aí você pode dizer também, mas a pessoa que está sofrendo da depressão, ela não é arrogante. Se você for analisar um pouco mais profundo, essa tal de arrogância que o Rebbe está dizendo aqui, não é uma arrogância no sentido da pessoa ser prepotente, mas é a arrogância dela se anular, a autoanulação, porque a autopiedade é uma autoanulação. Essa arrogância que o Rebbe está dizendo aqui é no sentido de que você, a imagem de Deus, está derrotando e destruindo a imagem de Deus que está em você. Isto é arrogância, é nesse sentido que o Rebbe quer nos dizer. Porque logo em seguida o Rebbe diz assim, se você percebesse quem realmente é, não ficaria tão desapontado consigo mesmo. Porque a depressão, ela leva a pessoa a um nível tão profundo de tristeza consigo mesma. As pessoas que são atacadas de uma forma geral da depressão, elas caem numa tristeza tão profunda que elas se autoanulam. E elas deixam de ter aquele sentimento de amor próprio, de autoestima. Então por isso que o Rebbe nos fala nessa gota de sabedoria, que grande parte da depressão resulta na arrogância. Por que arrogância? Porque você está destruindo a imagem de Deus que você é. Em seguida ele diz, se você percebesse realmente quem você é, você não ficaria tão desapontado consigo mesmo. Porque a depressão, a tristeza, ela leva a pessoa a ficar desapontada consigo mesmo. Então, nesse sentido, a pessoa diz, puxa vida, eu não presto para nada. Eu não sou nada, a melhor coisa que tem é morrer. É nesse sentido que a depressão e a tristeza levam as pessoas à autodestruição. E isso é uma arrogância do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque a pessoa ela acaba destruindo a imagem de Deus que ela é. Por isso o Rebbe diz, se você percebesse quem realmente é, você não ficaria tão desapontado consigo mesmo. Então por isso, dentro desse escopo que o Rebbe nos traz, você tem que olhar para você mesma e ver que você é uma pessoa especial. Não existe nenhuma pessoa igual a você. Você é ímpar em tudo que há em você. Por quê? Você é ímpar. Cada ser humano é ímpar. Porque cada ser humano é de muita importância para Deus. E o amor de Deus para com cada um de nós é um amor incondicional. E ele é infinito. Então, nesse sentido, né, vença a depressão. Dentro dessa questão da depressão, o que nós queremos falar para você, por isso que o shiur de hoje nós estamos oferecendo a Hashem para a elevação da alma da minha sogra, mãe da minha esposa, Maria Moino Pagliassi. Por quê? Porque há muitos anos atrás, a minha sogra ela teve uma depressão muito violenta e ficou com vários tipos de doença, e isso acabou levando a uma depressão muito profunda, uma tristeza muito profunda. Os médicos simplesmente falaram para o meu sogro, dizendo para ele, interna a tua esposa no manicômio, uma casa de louco, e esquece dela lá, que não tem remédio para ela. E então, a minha sogra, ela pediu para o seu marido que comprasse uma Bíblia para ela. E naqueles dias, eles não tinham esclarecimento que, graças a Deus, temos hoje. Mas, quando ela pediu a Bíblia para o seu marido, ele foi consultar, na época, ele foi consultar um padre. E o padre disse para ela, não é bom que leia a Bíblia, porque as pessoas não podem ler a Bíblia, que nesse sentido, a pessoa fica louca. E se a sua esposa está com esse problema, ela vai ficar mais louca ainda. Bom, numa certa feita, eles foram fazer um passeio,
e quando ela passou perto de uma banca onde tinha uma Bíblia, ela pegou, agarrou a Bíblia e disse para ele, ó, paga porque eu não largo mais dessa Bíblia. E aí, simplesmente, ele teve que pagar, porque quem ia tirar a Bíblia da mão dela, ninguém conseguia tirar a Bíblia da mão dela. E ele teve que pagar a Bíblia e voltou com ela para casa, ela abraçado na Bíblia, e ela chegou na casa dela, ela começou a ler a Bíblia. De onde ela começou a ler a Bíblia? A partir de Bereshit, Gênesis. Ela não sabia ler, ela aprendeu a ler na Bíblia. Não tinha nenhum teólogo para explicar para ela A, B ou C. E ela simplesmente começou pedindo a Deus misericórdia e começou a ler a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Então, mal ela tinha o primeiro ano, a Edna está me lembrando aqui, mal ela tinha o primeiro ano. Né? Então, mais ou menos do que para mais, sabia ler. E ela acabou aprendendo melhor quando começou a ler a Bíblia. Devagar, paulatinamente, palavra por palavra e assim sucessivamente. Dentro desse escopo, o que aconteceu? Remédio não fazia nenhum efeito para ela. Então ela começou a ler a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que na época ela não sabia que era a Torá. Começou a ler a partir de Bereshit e sempre pedindo a Deus misericórdia. Dessa forma, não demorou muito, ela foi curada de toda a sua depressão, de toda a sua tristeza e das suas enfermidades. Então, quando hoje nós temos de uma certa forma mais mastigada aquilo que os sábios, né, que graças a Deus pudemos chegar nesse patamar, nesse andar superior de andar ombro a ombro com os judeus no serviço a Deus do coração de amor e conhecer melhor a Torá. Então, quando nós vemos aqui os conselhos do Rebbe e aplicando essa realidade na vida da minha sogra, então, o que eu quero dizer para vocês? Que realmente o Rebbe tem razão. Você não pode se deixar afundar na tristeza e na depressão. Você é a imagem perfeita de Deus. Você é o objeto maior do amor de Deus. E Ele não quer o pior para você, Ele quer o melhor para você. Então, os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. Sim, são difíceis. Porque se fosse fácil, ninguém ia precisar de Deus. Ninguém procuraria Deus. E o povo de Israel, através da sua história, nos mostra exatamente essa realidade. Quando eles estavam num momento de abundância, sem inimigos, vivendo em paz por vários e vários anos, o que aconteceu? Eles acabaram esquecendo-se de Deus, começaram a se envolver com a idolatria e por aí afora vai. Então os dias são difíceis? São, mas isso não significa que é para a nossa destruição, é para o nosso bem. A pandemia está aí, o pandemônio que fizeram está aí, não resta dúvida? Sim, mas é para o nosso bem. Porque esse é o momento de divisor de águas. Ou o mar vermelho se abre para você, ou então você não vai passar o mar vermelho. Você vai se afogar. Que vamos ver na próxima paraxá a questão da abertura do mar vermelho. Ou seja, aplicando para os nossos dias, como diz o Rebbe, nós precisamos ver, ou o mar se abre diante de nós, ou então simplesmente vamos nos afogar. É preciso ir em frente, é preciso enfrentar a lida, a labuta do dia a dia. Mas qual é a tua grande arma? Qual é a força que você precisa se apegar? Chama-se confiança em Deus.
A confiança significa que você não tem este ou aquele para se apegar. Que você não tem esta tábua de salvação, uma tábua para você dizer que esta é a tua tábua de salvação. Você não tem no que se agarrar, ainda mais nos dias atuais com tantas contradições, mas confiança. É aquilo que o Salmo 121 nos fala de forma tão preciosa, que muitas vezes nós lemos, ouvimos, mas nós não damos a devida atenção àquilo que nos diz o Salmo 121. Quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá a ajuda, de onde me virá o socorro? Em seguida ele diz, o meu socorro vem de Deus, o Criador dos céus e da terra. Enquanto a lição que o salmista traz para nós é que, enquanto se está olhando para o monte, ainda existe alguma coisa para você se apegar, ou de forma positiva ou negativa. Mas a partir do momento que a lição do Salmo 121, a partir do momento que se deixa de olhar para os montes e olha acima dos montes, então você vê o quê? Vê o céu. E aí os nossos sábios, eles nos falam de uma forma bem bem categórica, que isso chama-se Irat Shamayim. Irat Shamayim, que significa temor aos céus, temor a Deus. Isso significa que você confia em Deus, não importa o tamanho da montanha, não importa o tamanho do monte, não importa aquilo que está diante de você, porque você não se apega a isto para você ir em frente. Você olha acima das montanhas, você olha para os céus, Irat Shamayim, temor aos céus. E então esse temor te leva a confiar em Deus. E você volta a viver. E por isso, realmente, quando o Rebbe nos diz que ao nos apegarmos, cada dia mais nos envolvermos com o estudo da Torá, a leitura, o ouvir, o estudar a Torá com os comentários de Rashi, isso é de fundamental importância para a nossa vida. Nós vivemos. Por isso, em outro trecho, o salmista diz assim, tu me castigaste, mas não me entregaste à morte. Tu me deste a vida para viver. Então, por isso, ele, através da permissão que ele nos concede de termos diante de nós o embate das adversidades, seja elas quais forem, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Para que o nosso Irat Shamayim, ou seja, o nosso temor aos céus, o nosso temor a Deus, seja cada vez mais real na nossa conduta do dia a dia. Porque a realidade é esta, sem Deus não somos nada. Walter Ferraz Jr., shalom, meu amado amigo, que você e a sua família sejam grandemente abençoados neste Shabat, né? Um Shabat shalom para você. Quanto tempo não nos vemos, hein? Você entendeu o que é Irat Shamayim, temor aos céus, que é temor a Deus? A nossa segunda gota de sabedoria do Rebbe para nós hoje diz assim: o mundo vindo a ser. A época em que vive nossa geração não é comum. Nós habitamos a interface, né, entre dois mundos. O mundo como ele era e o mundo como ele deve ser. A história do cosmos não prosseguirá eternamente. Assim como a sua vida,
e a vida de todos que você conhece tem começo e fim. O cosmo inteiro também tem. E como o Criador é inerentemente bom, a conclusão de sua criação é o bem supremo. Conhecemos o mundo em processo de vir a ser. Logo existirá um mundo no qual cada coisa já terá chegado. Chegado a quê? Chegado à essência de todas as coisas. Segundo a sabedoria do nosso Rebbe, segundo a sabedoria do nosso Rebbe, o que ele está dizendo aqui que você, eu, nós e o mundo que nós o conhecemos, ele tem o seu ponto final. Não no sentido que isso tudo será destruído, mas na revelação de Mashiach haverá redenção, ou seja, você e eu seremos curados. Os que estiverem mortos começarão a ressuscitar para uma nova vida. Os que estão vivos começarão a viver uma nova vida na redenção de Mashiach. O mundo com o qual nós vemos hoje, ele não será o mesmo. Não que ele será destruído, mas ele vai ser corrigido. As suas imperfeições que os homens infligiram ao mundo, à natureza e a tudo que existe dentro do cosmos, universo. O universo fora do nosso planeta Terra, ele precisa ser corrigido também. Por quê? Porque nós conhecemos a famosa palavra dita pelos grandes cientistas. A palavra é lixo espacial. Então, o cosmos, o universo fora do nosso planeta, ele também precisa ser corrigido, porque tem muito lixo lá. Tanto ativos, os satélites, como os inativos. Está cheio de lixo espacial lá. Então, o cosmos, ele precisa ser corrigido também. E o nosso planeta Terra, ele também precisa ser corrigido. Então, você e eu, como nós nos conhecemos, nós nos reconheceremos naqueles dias, mas só que nós teremos uma formação diferente, porque a nossa natureza humana será diferente. Não haverá mais envelhecimento, doenças e morte. O mundo, o planeta Terra, ele não terá essa questão de ser árido aqui e muito úmido do outro lado. Haverá um clima em que em todos os quadrantes da Terra será um clima que realmente fará com que todas as coisas estejam no seu perfeito lugar. Então é isso que o Rebbe está dizendo, um mundo vindo a ser. E dessa forma ele nos fala, o mundo, essa época em que a nossa geração está vivendo, não é comum. Nós habitamos a interface entre dois mundos, o mundo como ele era e o mundo como ele deve ser. Esse mundo como ele deve ser só acontecerá nos dias de Mashiach, quando ele se revelar e trazer a redenção para os últimos dias, porque na sequência teremos o Olam Rabá, o mundo vindouro, ou seja, aquilo que todo mundo conhece de uma forma bem simples, a vida eterna. Assim, a história, essa história negativa que nós estamos vivendo, ela tem o seu ponto final. Essas coisas adversas, erradas, que está no presente momento, elas também terão o seu ponto final. E então, tanto o ser humano, o reino vegetal, animal, mineral, todo o sistema, ele será renovado e ele se tornará aquilo que era no princípio, quando Deus criou todas as coisas no seu devido lugar, com a sua devida perfeição. Então é isso que o Rebbe está nos dizendo aqui. Então logo
a conclusão da criação do Todo-Poderoso, do Eterno, é o bem supremo. Por isso que quando ele criou todas as coisas, o seu bem supremo era que este mundo fosse o seu lar, para que ele pudesse estar junto com os seus. E isso se concluirá realmente no final da redenção nos dias de Mashiach, quando teremos então o Olam Rabá, o mundo vindouro, onde plenamente será estabelecido o mundo como a casa de Deus. E dessa forma então, logo existirá um mundo no qual cada coisa já terá chegado à essência de todas as coisas, né? Então, de acordo com isto, nós temos uma palavra de certeza que o mundo, como ele será? Onde o bem supremo será estabelecido definitivamente. Então, guerras, doenças, mortes, inimizades e por aí afora vai, essas coisas ruins, elas cessarão plenamente e o bem será estabelecido plenamente. Os nossos sábios, eles sempre disseram, baseado na Torá, a escuridão existe quando há ausência de luz. O mal existe quando há ausência do bem. As palavras de maldade, elas perseveram quando as palavras do bem se calam. Você não vai sair por aí enfrentando no braço ou outros tipos de adversidades com a escuridão, a mentira ou com aquelas pessoas que defendem estas coisas, como nós estamos vivenciando no sistema atual que está aí, o establishment, que quer estabelecer um governo mundial e quer fazer com que as pessoas percam a noção de Deus e a noção da família. E isso tem gerado, através dos tempos, sem sombra de dúvidas, uma pressão muito violenta nas pessoas. E várias pessoas têm reagido de formas diferentes. E isso tem estabelecido realmente nos quadrantes da Terra um mundo cheio de tristezas e depressões. Se você se cala, a voz do mal prospera. Se você oculta a luz da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, se você oculta a luz divina que há em ti, as trevas prosperam e junto com ela o mal. Se você deixa de praticar aquilo que é bom, justo e reto, então aquilo que é mal, injusto, vai prosseguir, vai avançar. Então, na realidade, nós não podemos nos calar. Quando se diz por aí, por exemplo, vamos fazer um protesto de silêncio. Não existe protesto contra a maldade em silêncio. Quanto mais as pessoas procuram disseminar o mal, você tem que fazer o dobro em disseminar o bem. Quanto mais as pessoas querem fazer progredir a escuridão e as trevas, em dobro você precisa procurar fazer com que a luz prevaleça. Quanto mais as pessoas falam em mentiras, porque nós estamos vivendo dias, como diz, dias difíceis. Nós estamos vivendo dias tão difíceis que é incrível como que a inteligência foi transformada em burrice. Porque as pessoas veem a verdade diante de si, tanto no campo espiritual como no campo daquilo que está acontecendo no mundo, ao redor do mundo. E as pessoas estão vendo aquilo que está acontecendo. Onde está a mentira e onde está a verdade. E fazem a inversão de valores. A verdade se transforma em mentira e a mentira se transforma em verdade. Já no transcorrer da história, personagens importantes que passaram pela história disseram que não se
em hipótese nenhuma ele fica assombrado com a maldade que prospera. O que o assombra é aqueles que sabem o que é bom, o que é justo e não o fazem, que se calam, não têm atitude. Você não precisa sair por aí brigando com ninguém para contestar a mentira que ele defende como verdade. Mas você pode falar a verdade constantemente. Não precisa você, em forma alguma, ficar aí debatendo, degladiando contra as pessoas A, B ou C, tanto no campo espiritual como no campo secular, sobre questões de mentiras e verdades. Viva a verdade e propague a verdade. O próprio Rebbe nos diz que essa é a nossa missão. A nossa missão não é sair por aí guerreando com ninguém, brigando com ninguém. A nossa missão é propagar a luz, a verdade, a presença divina. Falam daqui uma mentira, você fala do lado de cá duas verdades. Porque o mundo está vivendo em dias tão difíceis que uma mentira vale mais do que 100 verdades. Você já ouviu esse ditado. E é uma realidade que nós estamos vivendo. Por isso nós não podemos silenciar. Protesto de silêncio não existe. Isso ajuda com que o mal, a escuridão e as trevas ganhem mais forças. Por isso que várias personagens da história disseram: o que me assombra não é que o mal prospere, mas o que me assombra são aqueles que sabem o que é bom, justo e reto e não fazem. Se calam. É isto que é assombroso. É isso que é assombroso. Uma das expressões de Deus através do profeta, ele nos fala: quem vai propagar essa verdade? E o profeta Ishaiahu diz: envia-me a mim. Ou seja, aquilo que os patriarcas disseram quando foram chamados pelos seus nomes pelo Eterno. E eles responderam: aqui estou. É a mesma coisa que o profeta disse: aqui estou, envia-me a mim. É a resposta que nós temos que dar continuamente para Deus. Aqui estou, pronto para te servir. E não se calar, mas levar em frente a verdade da Torá, a verdade de Deus. Levar avante a luz da Torá. Isso daí pode ser feito de uma forma simples. Não precisa de nenhum diploma de teologia. Não precisa nenhum diploma de cabalista. Não precisa nenhum diploma de PhD em Mishnah, Talmud e companhia limitada. Nós, Benei Noach, não judeus, nós temos a base e o princípio que vem através dos nossos sábios. A verdade do monoteísmo, a verdade da Torá. Se nós disseminarmos esta realidade, que Deus é um e único, indivisível e incorpóreo, que Ele é o único Deus e o único Salvador, que Ele não nasceu e nem morreu. Você não precisa de diploma para falar isso, que está registrado nos 5 primeiros livros da Bíblia. Falar que os 5 primeiros livros da Bíblia é a verdade incontestável e eterna, porque o autor dos 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele é o Todo-Poderoso, o único eterno. E como ele é eterno e infinito, a sua Torá, ela é eterna e infinita. Pronto! Se você fizer isso todos os dias, a escuridão e as trevas perdem a sua eficácia, porque você vai andando e vai disseminando luz, conhecimento, verdades. E à medida que você avança, a escuridão retrocede, as trevas vão caindo por terra. E vai chegar um ponto onde pessoas aqui, ali, acolá,
no norte, no sul, no leste, no oeste, no centro, oeste, etc. e tal, fará com que totalmente a escuridão e as trevas cessem. Por quê? Porque a luz não se calou. A luz não fez nenhum protesto de silêncio. Propagou a luz e a verdade. Então, por isso, nós que sabemos que o verdadeiro mundo que há de vir, que é este que nós habitamos, mas sendo restaurado na redenção com Mashiach, então você já sabe qual é o mundo que você vai habitar. Você já sabe que a sua vida eterna está no único Deus, o único Todo-Poderoso, o único Salvador, o Criador de todas as coisas. Então, se você sabe disso, então não tem lugar para a tristeza e nem para a depressão. Por isso que o Rebbe fala para nós, na nossa gota de sabedoria de ontem. Se você sabe essas coisas, não é motivo para você pular de alegria, de júbilo e comemorar? Então, dê um tapa na tristeza e na depressão e avante com Deus em todos os momentos da sua vida. Só Ele, mais ninguém, é poderoso para te ajudar, socorrer e guiar com a sua destra em direção à redenção com Mashiach e o mundo vindouro, a vida eterna. Ok? Vamos então para a nossa sétima aliá e ao nosso mafitir, que é o encerramento da nossa paraxá semanal, Vaierá, 14ª paraxá, que significa Eu me revelei, diz o Eterno. Então hoje nós vamos para a nossa sétima aliá, mais o mafitir, a leitura final da nossa paraxá semanal, com comentários de Rashi e com os comentários do nosso Rebbe, Menachem Mendel. Então estamos no capítulo 9, a partir do versículo 17, e vamos até o versículo 35 para finalizarmos a nossa paraxá desta semana, ok? Nós estamos na 7ª praga, que é a praga de granizo. Então, continuando, né, a praga de granizo, que começamos ontem a ver sobre esta realidade. Então diz assim, a partir do versículo 17, capítulo 9 de Êxodo: Contudo, continuas espeziando meu povo, não fazendo ir. É Deus falando através de Moisés com o faraó, que não deixava o povo sair em liberdade para prestar um serviço do coração, um serviço de amor a Deus. E dessa forma, o faraó, que também é conhecido como Paró, continuava espeziando o povo do Eterno. Contudo, continuas espeziando o meu povo, não o fazendo ir. Moisés fez um risco na parede, no local em que o sol projetava sombra, e prosseguiu na transmissão da mensagem de Deus. Provarei meu poder absoluto sobre as forças da natureza, mostrando-te que posso controlá-las com regulação perfeita do tempo. A esta hora, amanhã, quando a sombra atingir esta marca novamente, farei chover granizo muito pesado. Nunca houve nada igual no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Estou usando o sol para medir o tempo, em vez de qualquer tipo de cronômetro feito pelo homem, para que não possam contestar a exatidão de minha predição, por causa da imprecisão de seus relógios, ou porque também alguém pode adulterar o respectivo horário. Nós temos aqui no comentário de Rashi a seguinte questão sobre este risco na parede. Quer dizer, nos dias do faraó, ou Paró, entre aspas, toda a tecnologia para contar o tempo, cronometrar o tempo, se tornou vão diante de um risco que Moshe fez na parede. Ou seja, nos dias atuais,
Todas as tecnologias se tornam vãs quando Moshe traz um risco na parede. No sentido daquilo que o Rebbe nos diz, o mundo como era e o mundo como há de ser. E nós estamos vivendo esses dias de chamado pandemia, né? Justamente é um divisor de águas, antes e depois. Ou seja, como você vai sair desta fase? Você vai sair como alguém que realmente confia em Deus? Ou não? Só você pode dar a resposta. Então, o nosso Menachem Mendel, ele comenta essa passagem da seguinte forma. Rashi escreve que Moshe riscou uma linha na parede e disse ao faraó que a praga começaria no próximo dia quando o sol alcançasse aquela marca. Porque Rashi foi forçado, né, a aceitar esta interpretação do Midrash. Além disso, por que foi usado esse método em particular para medir o tempo? Afinal de contas, nós seguramente podemos presumir que os egípcios tinham métodos mais sofisticados para o seu tempo e mais precisos de medir o tempo, que somente seguir a sombra do sol. Até mesmo uma criança está familiarizada com relógios de areia e relógios de água que deveriam ter sido usados no Egito. Assim, quando a Torá diz que Moshe advertiu o faraó que a praga começaria a certa hora do dia seguinte, porque ele não deixou os egípcios descobrirem a hora certa, na advertência que o faraó recebeu para essa praga, nós encontramos uma ameaça particularmente terrível, que não havia sido dada anteriormente. Deus disse, pois dessa vez eu estou enviando a praga que é equivalente a todas as minhas catástrofes contra o seu coração, os de seus servos e de seu povo, de modo que você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. Essa praga se distinguia de todas suas antecessoras, quando o texto declara abertamente que ele provará o poder de Deus mais que as outras pragas. Além de ser uma praga milagrosa, era importante que Deus também mostrasse seu poder através da hora em que a praga começaria. Assim, quando Moshe lhes deu a hora exata em que a praga iria começar, ou seja, qual foi a hora exata que Moshe deu? Um risco na parede. Assim, então, Moisés deu a hora exata em que a praga iria começar, e era importante ter certeza que os egípcios não fariam qualquer erro ao calcular o tempo, e que os magos não adulterassem intencionalmente os relógios egípcios, pois se houvesse qualquer equívoco, então o faraó, poderia pensar que a praga não tivesse genuinamente vinda de Deus. Então Moshe escolheu um método de cálculo de tempo que não deixava nenhuma brecha para o engano, ou seja, um risco na parede. Quem queria alterar aquele risco que Moshe fez na parede? Aonde que eles tirariam aquele risco da parede e aonde que eles iriam transportar aquele risco? Moshe fez o risco. Qualquer, entre aspas, né? Qualquer tentativa de remover aquele risco, Moshe simplesmente diria, vocês adulteraram o que eu fiz. Então ficaria claro que eles estavam realmente fraudando as coisas, né? Então dessa forma, o risco que Moshe fez ficou intocável. E ao mesmo tempo, quando ele disse, a sombra do sol quando tocar esse ponto, a praga do granizo começará. Imagine você, nos dias atuais, quando vem uma notícia, tal hora na televisão vai mostrar tal questão.
E aquilo desperta a curiosidade de todo mundo. E naquele horário, o mundo inteiro está ligado na televisão e naquele canal para ver realmente aquele grande acontecimento que foi anunciado, se vai acontecer mesmo. Então você imagine essa televisão, o risco que Moshe fez nos dias de Paró. Faraó, todos os seus servos, toda a sua corte, todos os seus necromantes, mágicos e etc e tal, seus sacerdotes e companhia limitada, imagine, ficaram olhando aquele risco até o dia seguinte. Vai ou não vai acontecer? Quando Moshe fez o risco e saiu, o Paró não deu importância. Mas a curiosidade é uma grande característica do ser humano. Ele e os seus ficaram de olho na parede. A televisão daqueles dias, olhando para aquele risco. Vai ou não vai acontecer? Então, dessa forma, nós vemos aí que uma coisa simples desmoronou o império. Desmoronou toda a tecnologia daqueles dias. Um simples risco na parede. Entende agora porque nós falamos aí sobre a questão do Rebbe, quando ele diz que nós precisamos ir e sermos simples na nossa humildade e na nossa confiança em Deus, que grandes coisas acontecerão? Um risco na parede. Seja você um risco na parede nos dias atuais. Leve em frente a Torá, a unidade e a unicidade de Hashem. Para nós não judeus, Benei Noach, as 7 leis universais e as suas ramificações. O nosso grande risco na parede. Continuando então no capítulo 9, verso 19, Moshe continua dizendo ao Paró e os seus: então agora manda aviso e recolhe teu gado e tudo que possuas no campo. Todo homem ou animal que estiver no campo e não for levado para abrigo será atingido pelo granizo e morrerá. O Paró, ou Faraó, não deu atenção à advertência de Moshe, mas aqueles dentre os cortesãos do Faraó, que a essa altura temeram a palavra de Deus, fizeram seus escravos e gado fugir para se protegerem nos abrigos. Enquanto os que não deram atenção à palavra de Deus deixaram seus escravos e gado no campo. No dia 8 de Tevet, Deus disse a Moshe: levanta a tua mão para os céus, e haverá granizo por todo o Egito, sobre o homem e sobre o animal e sobre todas as plantas do campo do Egito. Segundo os comentários de Rashi, junto com a Mishnah, diz assim: a fim de demonstrar a Moshe que lhe concedia poder sobre os céus, Deus milagrosamente transportou Moshe acima dos céus e disse-lhe que estendesse a mão sobre ele. Por isso, Moshe, transportado milagrosamente acima dos céus, Deus disse: estende a tua mão sobre os céus. Moisés levantou seu cajado para os céus, Deus lançou trovões e granizo, e fogo milagrosamente desceu ao solo dentro do granizo. Apesar de que o fogo, por natureza, ele tem a sua tendência a subir, você já observou isso nas suas chamas, As chamas do fogo tendem a subir e não a descer. E Deus fez chover granizo sobre o Egito. O granizo foi muito pesado, com relâmpagos fulgurando milagrosamente no meio do granizo, como jamais ocorrera em todo o Egito, desde que esse se tornou nação. Por todo o Egito o granizo assolou tudo que estava ao ar livre, fosse homem ou animal. O granizo assolou todas as plantas do campo e destroçou toda a árvore do campo. Somente em Goshen, onde os judeus estavam, não houve granizo.
o faraó mandou chamar Moshe e Arão e disse-lhes: desta vez pequei. Deus é o justo, e eu e meu povo somos os maus. Orai a Deus. Já houve suficientes trovões enviados do céu e granizo. Eu vos farei ir, e não precisais permanecer mais. Moshe disse-lhe: agora que alguns de teu povo recolheram seus carneiros à cidade, vossa cidade está cheia do objeto de vossa idolatria, de modo que não posso rezar dentro da cidade. No entanto, quando eu sair da cidade, estenderei minhas mãos em oração para Deus. Os trovões cessarão, e não haverá mais granizo, para que saibas que o mundo pertence a Deus. Porém, quanto a ti e teus cortesãos, sei que ainda não temeis a Deus, apesar do que dizeis. O linho e a cevada foram esmagados pelo granizo, porque a cevada estava madura e o linho formara pedúnculos. Mas o trigo e a espelta não foram esmagados, pois germinam tardiamente e, portanto, ainda estavam flexíveis. Simplesmente se curvaram com a força do impacto. Mesmo assim, foi um milagre o granizo não os ter destruído também. Aqui do verso 33 ao 35, nós temos uma fitira, a leitura final. E aqui no verso 32, nós encerramos a nossa sétima aliá. Vamos comentar algumas coisinhas interessantes? Quando nós vemos aqui que realmente o faraó não deu atenção à advertência de Moisés, mas aqueles dentre os cortesãos do faraó que a essa altura temeram a palavra de Deus, né? Então eles fizeram o quê? Eles se protegeram e protegeram seus escravos e toda a criação, levaram para as cocheiras, os estábulos, e recolheram-se para dentro da casa. Porém, aqueles que não deram ouvidos, né, deixaram, enquanto os que não deram atenção à palavra de Deus, deixaram seus escravos e gado no campo. Todos eles morreram com a praga do granizo, né? E segundo Rashi e a Mishnah, os nossos sábios falam que Deus, ele milagrosamente transportou Moshe acima dos céus e fez com que ele tivesse domínio sobre os céus, e então a praga do granizo veio, né? Então vocês veem aí como que Deus faz as coisas acontecerem e como que ele fez com Moshe. Quando o granizo vem, o granizo ele desce com relâmpagos fulgurando, né? Rasgando o céu na realidade. E no meio do granizo, o fogo está no meio do granizo, dentro do granizo. À medida que o granizo batia na terra, havia explosões e havia realmente incêndios, né? Então, a tendência do fogo é subir, não descer, mas o fogo estava dentro do granizo. Quando a praga começa a acontecer e há realmente uma grande destruição e uma grande mortandade, o Paró, ele manda chamar Moshe e Arão. Mas não estava acontecendo a praga do granizo? Não estava chovendo granizo? Quem saía ao ar livre morria. Moshe e Arão saíram de Goshen, foram até o palácio e não foram mortos. Passaram no meio da praga do granizo. Nem o granizo os atingiu. Não foram mortos. Quando o faraó fala para que ele ore, para que Deus cesse a praga do granizo, aqueles egípcios, muitos deles, trouxeram para a cidade, a capital do Egito, realmente os seus carneiros, as suas criações. Então Moshe disse, o Egito está cheio da idolatria vossa, porque eles idolatravam os carneiros. Quando eu sair da cidade, ou seja, quando eu chegar lá em Goshen, eu vou então orar e a praga cessará. Novamente, Moshe e Arão saíram do palácio, andaram no meio de
toda a tempestade de granizo e chegaram salvos e em segurança em Goshen, o território onde os judeus se estabeleceram. Você já viu aquela imagem que soltaram por aí, né, nas mídias sociais, onde diz assim: se você pudesse ver isto, você teria coragem de sair de dentro de casa? Aqueles maus algorentos, né? Os mensageiros da morte, os mensageiros necromantes como do faraó, né? Os mensageiros da morte e não da vida, os mensageiros da escuridão, das trevas e não da luz, os mensageiros da corrupção, da injustiça e não da justiça e daquilo que é reto e transparente. Então aquela imagem que andaram colocando vários dias, semanas e meses, mostrando o famoso desenho do vírus, né? Como ele é visto dentro, através de microscópio, né? Então aquela esfera cheia de espinhos lá, se você pudesse ver isso, e mostra lá, né? Milhares e milhares no meio da cidade. Se você pudesse ver isso, você teria coragem de sair de casa? Mais uma mentira que contaram para você. Mais uma vez você foi enganado. Sabe por quê? Porque aquilo ali não vem espelhar a verdade real dos fatos. Sabe por quê? Porque é muito pior do que aquilo que mostraram. É muito pior. Se fosse só aquilo, beleza. Mas onde que estão os outros vírus? Não só esse da atualidade, mas os outros vírus das várias gripes que existem por aí. H1N1, por exemplo. A tuberculose, o vírus da tuberculose. Quantos vírus que tem no ar aí, que você convive todos os dias com eles. E todos os dias você vai para lá e para cá, trombando neles, e você nem percebe. Mas agora, né, porque existe aí um tal de establishment para um globalismo, a preparação para um governo mundial, a preparação para que realmente a população seja dominada, escravizada através do medo, do pavor, do terror, entre outras coisas, mostraram aquele desenho, né, dessa questão aí. Mas é muito pior do que aquilo, gente. Por isso que eu falo que, como é incrível que a inteligência do ser humano nos dias atuais se tornar uma verdadeira ignorância, uma verdadeira idiotice, uma verdadeira burrice. Só existe hoje aquele vírus? O atual aí? Onde foram os vírus da gripe, H1N1, da tuberculose, do ebola e do rebola e por aí afora vai? Sumiram? Não, eles estão aí, continuam aí no ar. Você tromba com todos eles todos os dias. O que isso tem a ver com Moshe e Arão e a praga do granizo? A praga do granizo, a praga da pandemia nos dias atuais. Quem vai te proteger desse granizo? Quem vai te proteger deste fogo devorador que está dentro do granizo nos dias da praga do faraó, que quando batia na terra explodia? É a mesma coisa dos dias de hoje. O vírus caiu, pá! Trazendo realmente grandes explosões. Trazendo doença e morte. Nós não negamos isso, gente. O que nós não aceitamos, particularmente falando, é esse pandemônio que fizeram. Muita gente morreu de H1N1
desde fevereiro do ano passado até hoje, janeiro de 2021. Muita gente morreu de H1N1. Muita gente morreu de tuberculose. Aliás, se você procurar saber no site da Transparência, você vai ver que no Brasil, a doença que está em primeiro lugar, que é adquirida através de vírus, é a tuberculose. Está em primeiro lugar. Quem pode te proteger no meio dessa praga de granizo, entre aspas? Você vai ficar trancado dentro da tua casa, como disse o antigo ministro da Justiça, a hora que tiver faltando ar, procura o hospital para acabar de morrer? Ministro da Saúde. Ministro da Saúde, melhor dizendo. Quando tiver faltando ar, corra para o hospital para acabar de morrer, né? Quem protegeu Moshe e Arão no meio da praga de granizo, e eles puderam andar normalmente, não tiveram um super guarda-chuva para protegê-los do granizo. Eles tiveram a aura da proteção divina. É isto que protege você e eu. Porque Deus, Ele nos mandou aqui para viver, não para morrer. Então é um momento realmente em que nós precisamos meditar a respeito dessas coisas. E como diz o nosso Rebbe, nós precisamos pegar a Torá e estar nos aplicando nos nossos dias. Também falamos que também nós não concordamos que as pessoas saiam por aí de forma desvairada, né? Por exemplo, por que que as praias estão lotadas e as salas de aulas estão vazias? O vírus é seletivo? Ele ataca na sala de aula, mas não ataca na praia? Por que que os ônibus, metrô, trens de subúrbios continuam superlotados desde fevereiro do ano passado até hoje, circulando normalmente em muitas atividades trabalhistas, entre elas a empregada doméstica, a patroa deu, fica em casa. Quando terminar tudo, você volta a trabalhar, eu vou continuar pagando o teu salário. A patroa fez isso? E o porteiro do prédio continuou pegando o ônibus, o metrô, o trem de subúrbio para ir lá no prédio, né, das madames e dos senhores, para ser o porteiro. Afinal de contas, quem que vai receber a nossa correspondência? Quem que vai receber as nossas encomendas? Tem que ter um porteiro. O vírus não ataca o porteiro porque ele está servindo de escravo para os seus senhores? Como que a inteligência nos tempos atuais se transformou numa verdadeira cegueira de burrices, uma na sequência da outra. Moshe e Arão e o povo de Israel mostrou claramente até aqui, nas pragas que nós estamos vendo, são 7 pragas até aqui, que só tem um que pode dar a devida proteção. Fora dele, nada e ninguém. Por isso os tempos são difíceis, por quê? Porque nós estamos num divisor de águas. Ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus. E aqueles que não confiam em Deus são semelhantes ao faraó e os seus servos, magos, sacerdotes e o povo que segue eles. Certo? Cada dia de mal a pior. Mas aqueles que estavam sob a proteção, cada vez melhor. Tristeza, depressão, negativa. Aqui não. Aqui tem luz, aqui tem shalom, aqui tem Deus, o único e o verdadeiro Deus. Entendeu? Pense.
A partir do versículo 33, então, capítulo 9, vamos para o nosso Mafitir, leitura final da nossa paraxá. Moisés deixou a presença do faraó, saiu da cidade e estendeu suas mãos para Deus em oração. Os trovões e o granizo cessaram, os pedregulhos de gelo em queda desapareceram antes de alcançar o solo. A chuva parou de cair no solo, até as gotas que estavam caindo pararam no ar quando Moshe rezou. Foram ao chão posteriormente, ou muitas delas acabaram se evaporando. Contudo, quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, ele continuou a pecar. Seu coração, bem como o de seus cortesãos, manteve-se impassível. O faraó obstinou-se e não fez ir os israelitas, exatamente como Deus falara por intermédio de Moshe. Ok? Então aqui nós encerramos a nossa paraxá Vaierá. E para nós finalizarmos a respeito aqui, né, algumas coisas a mais falando sobre a nossa paraxá, né? Vamos dar uma antecipada aqui, nós vamos falar para vocês, segundo os nossos sábios, a respeito um resumo das 10 pragas. Vamos dar uma antecipada aqui nesse sentido aqui, porque ainda temos 3 pragas pela frente, né, para estudarmos, né? A 8ª, a 9ª e a 10ª, que é exatamente as pragas dos gafanhotos, a praga da escuridão e, finalmente, a morte dos primogênitos. Então o Egito saberá que eu sou Deus. Foi assim que o Todo-Poderoso se expressou para com o faraó, o Paró, através de Moshe. Além de castigar os egípcios, cada praga trouxe ao Egito mais consciência de Deus. No espírito do versículo citado, né, o Egito saberá que eu sou Deus, Shemot 7, verso 5. Então vamos ver aqui uma breve sinopse, né, um breve resumo das 10 pragas. Então temos aí, o cajado de Arão engole os cajados dos feiticeiros egípcios. Qual é o efeito? O faraó recebe a mensagem de que a soberania de Deus, revelada através do cajado, é mais poderosa que a sua, que foi revelada através dos cajados dos seus magos. O Nilo se transforma em sangue, a primeira praga. O efeito, a deidade do Egito, que era o Nilo, é atacada em sua totalidade, ou seja, não teve uma única gota de água do Egito que não fosse sangue. Enquanto que os judeus, os hebreus, eles tomavam água potável. Então o que os egípcios faziam? Eles avançavam sobre os judeus e tomavam deles, né, a sua caneca, né, o seu vaso de água para beber. Mas quando eles pegavam na caneca de água do hebreu, quando eles iam tomar, não era mais água, era sangue. Esse era o efeito. A segunda praga, que é a infestação de rãs, qual é o efeito? A deidade do Egito, que é o rio Nilo, é uma fonte de destruição para todo o Egito. Ou seja, a praga da rã, ela saiu do rio Nilo, mostrando para o Paró e todo o seu povo que o rio Nilo é um mau Deus, porque ele traz morte e destruição. A terceira praga, nós temos aí a infestação de piolhos. Os feiticeiros egípcios são incapazes de repetir o milagre, e eles admitem que foi o dedo de Deus. Segundo os sábios, os magos, né, eles não conseguem manipular na natureza algo que seja tão minúsculo. Então, eles não conseguiram repetir o milagre. Por quê? Porque do cajado, do sangue e das rãs, os magos, os necromantes do Egito, os conselheiros do Paró, eles conseguiram fazer a mesma coisa. Mas quando chegou no piolho, muito pequeno, eles não tinham poder para isso.
A quarta praga, uma mistura de animais nocivos, cobras, escorpiões, é enviada sobre o Egito. O efeito, o Egito é lançado à destruição sem precedentes, como aconteceu através desses animais selvagens. Nenhuma divindade egípcia pôde protegê-los. Quinta praga, a praga da peste sobre todo o gado, toda a criação de animal que fosse deixada fora do estábulo, da cocheira, certo? O efeito, o gado dos egípcios que temem a Deus é salvo. Ou seja, aqueles que realmente deram ouvidos, deram atenção ao que Moshe falou, eles recolheram as suas criações. Aqueles que recolheram as suas criações, como Moshe tinha dito, né, nos estábulos e cocheiras, foram salvos, mas os que permaneceram no campo morreram. A sexta praga, homens e animais infestados de furúnculos, né? E outras traduções aí falam, entre outras coisas, né? Falam que eram aqueles furúnculos, né? Bolhas que apareceram no corpo inteiro das pessoas, purulentas, né? Com muito pus. Entre elas, a conhecida hemorroida nos dias atuais aí também. Os feiticeiros egípcios são totalmente humilhados e sentem-se envergonhados de aparecer diante do faraó. Os próprios feiticeiros, necromantes, os mágicos, os sábios, os conselheiros do faraó, todos eles foram acometidos dessa infestação de furúnculos. E eles ficaram envergonhados de aparecer diante do faraó dessa forma. Por quê? Eles eram os mágicos do faraó e não conseguiram se proteger. Sétima, granizo mata homens e animais, também que foram deixados fora das casas ou dos estábulos e cocheiras. O efeito, a precisão de Deus foi demonstrada pela hora exata em que a praga começou. O risco na parede. A oitava praga que vamos ver, né, a oitava, a nona e a décima que vamos ver na próxima Parashá Bo. Oitava, nuvem de gafanhotos destrói a vegetação do Egito. O efeito, o coração do faraó é endurecido, apesar de sua vontade de conceder liberdade, fazendo assim escárnio do Egito. A nona, o Egito é lançado à escuridão. Efeito, os judeus são capazes de extrair tesouros dos egípcios. Vamos ver mais na frente lá, a praga da escuridão. A escuridão ela foi uma coisa tão densa, palpável, que quando a praga da escuridão ela caiu sobre o Egito, do jeito que ela caiu sobre o Egito, as pessoas, os animais, ficaram exatamente na mesma posição no momento em que a praga aconteceu. Ou seja, quem estava em pé não conseguia sentar, quem estava sentado não conseguia levantar, quem estava deitado ficou. Não tinha como se mexer, porque a praga da escuridão ela foi tão densa que ela, de uma certa forma, podemos assim dizer, que ela concretou as pessoas no seu exato lugar, no seu momento que elas estavam, né? Assim como toda a sua criação, inclusive todo o Egito, certo? E por outro lado, os hebreus, eles puderam entrar livremente no Egito, nas casas de todos, e porque conforme eles andavam na luz, eles viam todas as coisas, mas os egípcios não conseguiam vê-los. Por quê? Porque a escuridão, ela os envolveu de tal forma que eles foram concretados na própria escuridão. E dessa forma, né, os hebreus, eles puderam entrar nas casas e eles puderam ver as riquezas que os egípcios tinham e até onde eles tinham escondido, enterrado as suas riquezas. Porque no momento da saída, eles vão pedir para os egípcios e aí eles acabam entregando tudo. E a última praga foi a morte dos primogênitos dos egípcios, e o efeito foi: os judeus são mandados embora do Egito em definitivo. Ok? Para irmos, né, para o nosso
finalmente, da nossa Parashá Vayera, outros aprendizados que nós temos aqui para somar ao que nós estamos aprendendo até aqui, né? Já falamos no começo sobre Irat Shamayim, que é temor aos céus, literalmente a tradução, que significa temor a Deus. Então, dessa forma, essa Parashá Vayera, ela trata, sem sombra de dúvidas, do temor ao Todo-Poderoso. Então, nós temos aqui, nessa Parashá, no capítulo 9 de Êxodo, verso 18 e 19, antes de Deus enviar a praga do granizo aos egípcios, né? Vamos... antes de enviar então a praga de granizo aos egípcios, Paró, né, ou Faraó, foi advertido de que uma chuva de pedras muito forte, como nunca houve igual, iria ocorrer no Egito. Era prudente que se recolhesse para dentro da casa, né, estábulos e cocheira, as pessoas e todo o gado. Porque todo homem ou animal que estivesse no campo seria atingido pela saraiva e morreria. A Torá nos fala, no capítulo 9 de Êxodo, versos 20 e 21, segue dizendo que aquele que temeu a palavra do Eterno, dentre os servos de Paró, fez fugir os seus servos e o seu gado para dentro das casas e estábulos. E quem não pôs em seu coração a palavra do Eterno, deixou seus servos e seu gado no campo. O surpreendente dessa passagem é que, quando a Torá se referiu aos que recolheram o seu gado, usou a expressão, segundo a Torá, Hayare et devar Hashem. Hayare et devar Hashem. Aquele, tradução, aquele que temeu a palavra do Eterno. E quando se referiu aos que não recolheram gado, em vez de dizer os que não temeram a palavra do Eterno, então a Torá escreveu, Vasher lo sam libo el devar Hashem, ou seja, e aquele que, tradução literal, e aquele que não prestou atenção à palavra do Eterno. O Rabino Avraham Zalmans, de abençoada memória, diz que, com isso, a Torá quer nos ensinar que há uma condição básica e necessária para conseguirmos atingir o grau de temor ao Eterno. Devemos ser atentos e ponderar os valores espirituais. Ou seja, para que possamos atingir o grau ou um alto grau de temor aos céus, Irat Shamayim, temor a Deus, nós precisamos e devemos ser atentos e ponderar, levar em consideração os valores espirituais. Não houve quem tivesse prestado a devida atenção às coisas espirituais, que não tenha alcançado o temor ao Eterno. Por isso, quando a Torá se refere àqueles que não recolheram o seu gado, ele anuncia. A Torá anuncia aqueles que não prestaram atenção à palavra do Eterno. Se tivessem prestado atenção e levado em consideração o conselho dado, teriam então atingido o grau de Ire Shamayim, que é também a mesma coisa, temor aos céus. Há dois níveis diferentes no conceito de Irat Shamayim. O primeiro consiste daqueles que temem ao Todo-Poderoso, por receio de consequências que ocorrerão à conta de ter transgredido as suas leis. Em princípio, esse tipo de temor é fácil de ser alcançado, como explica, né, os nossos sábios em Mesilat e Sharim, no capítulo 24, que nos diz, né, que esse temor ao Todo-Poderoso,
ele é fácil de alcançar. Por quê? Porque a pessoa ela tem receio, medo das consequências que ocorrerão à conta da transgressão dos mandamentos de Deus. Todo ser humano gosta de si mesmo e teme medo e teme efeitos que possam prejudicá-lo, né? Ninguém pega um martelo e sai batendo no próprio dedo, né? Alguém faz isso? Não. Então, pegue agora a transgressão da Torá, ou a transgressão dos mandamentos, para nós, não judeus, Benei Noa, as 7 leis de Noa e as suas ramificações, né? Então pegue as transgressões e faça dela como um martelo e comece a bater no seu dedo. Você vai fazer isso? Obviamente que não. É isso que nós fazemos quando nós violamos as 7 leis universais e as suas ramificações. Este nível, entretanto, não é o grau satisfatório para os sábios e para os intelectuais. O segundo nível, ele é mais elevado. É o Irat Shamayim, temor aos céus, temor a Deus. Aqui o temor é denominado por nossos sábios, né, de Irat Haromemut. Ele é obtido pela conclusão que o ser humano chega quando analisa a grandeza do Eterno. Consequentemente, ao analisar a grandeza do Eterno, então o que ele faz? Qual é a atitude que ele toma no seu Irat Shamayim, o temor aos céus, o temor a Deus? Aqui o temor já não é mais o do medo do primeiro, que sabe das consequências ruins ao desobedecer os mandamentos. Aqui, esse segundo nível, que é mais elevado, de Irat Shamayim, é exatamente quando a pessoa ela analisa a grandeza de Deus. Então o temor aqui não é medo, mas o temor aqui é respeito, reverência, submissão, voluntária, com amor e com alegria. Então dessa forma, qual é a atitude que ele toma quando alcança esse segundo nível? Ele afasta-se do pecado e esforça-se ao máximo para não transgredir os mandamentos de Deus. Em respeito à grandeza do Criador, ele cumpre os mandamentos por ser a vontade dele, não por medo dele. Ele cumpre, ele obedece os mandamentos, por quê? Porque ele ao analisar a grandeza de Deus, ele sabe que isto é da vontade dele, é do agrado dele. Isso alegra o seu coração. É o filho alegrando o coração do pai. Então esse Irat Shamayim, o temor aos céus, o temor a Deus, ele faz com que esse segundo nível, mais elevado, a pessoa então, ela se torna obediente, voluntariamente, com amor, com alegria, reconhecendo a grande relevância que há em Deus. Após a compenetração necessária, o indivíduo, sabendo de suas limitações e da grandeza de Deus, não se vê em condições de fazer algo que seja contrário à vontade do Eterno. Esta conclusão só pode ser alcançada depois de muita dedicação através do estudo da Torá. Conforme diz o rabino Shelomo Wolbe, em seu livro Aleshur, volume 2, o estudo da Torá e o nível de Irá, temor, caminham juntos e têm um impacto entre si. Estudo da Torá e Irá, temor a Deus. Caminham juntos e quando eles caminham juntos, tem um impacto positivo em nossas vidas. O rei Shelomo diz em Mishle, Provérbios, capítulo 1, verso 7, ele diz assim: Irat Hashem, Reshit Da'at, o temor ao Eterno é o início de todo o conhecimento. Lembra das Sefirotes? Da Sefirot? Né? Sefirot já é o plural de Sefirá. Sefirá, né, é singular. Sefirot é o plural, né? Então não se usa o S, Sefirotes. Né? Sefirot, né?
as 10 emanações divinas, as 10 emanações de Deus. Keter, Hormah e Binah. Né? Dessa forma, Da'at faz a ponte, a ligação, a conexão entre os 3 níveis superiores e os 7 níveis inferiores, certo? Então, dessa forma, o temor ao Eterno é o início de todo o conhecimento. O rei David diz, no capítulo 19 de Terrilim, de Salmos, Irat Hashem Tehorah Omedet Laad. Quando o temor de Deus é puro, ele será permanente. Nesse mesmo capítulo, no versículo anterior, o rei David escreve: Pikudei Hashem Yesharim Mesameche Lev. Ou seja, continuando, né? Mitzvat Hashem Bara Meirat Enaim. Ou seja, os preceitos de Deus são corretos, contentam o coração e suas mitzvot são nítidas e iluminam os olhos. Quando unimos a irá, que é temor, ao estudo e cumprimento da Torá, podemos estar convictos de que estamos no caminho correto, na realização de nossos deveres perante o Todo-Poderoso. Juntos, a irá, temor, e o estudo da Torá completam o ser humano e ajudam-no na trajetória para alcançar os valores e níveis espirituais que almeja atingir durante os anos de sua vida. Dentro desse escopo, quem poderá realmente proteger as nossas vidas mais do que nunca nos tempos atuais? Por que as pessoas são acometidas de medo, pavor, ficam assombradas? Porque não têm temor a Deus. Esse temor aqui, nível mais elevado, é reconhecer a grandeza de Deus. E através disso daí vem o quê? O respeito. Vem o servir a Deus de um coração voluntarioso, cheio de amor e de alegria. O medo, o pavor, o terror é exatamente a ausência de Irat Shamayim, temor aos céus, temor a Deus. Por isso que as pessoas estão aí, dessa forma aí. Mas você não pode estar da mesma forma. A partir do momento que você confessa que há um só Deus, o Deus da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Deus dos hebreus que libertou o povo judeu do Egito e os levou à terra prometida, a partir do momento que você reconhece que faz parte da profecia Sofonias 3:9, e com os judeus ombro a ombro servindo a Deus com um coração voluntarioso, um serviço de amor e alegria a Ele, porque você conheceu Irat Shamayim, o temor aos céus, o temor a Deus, o verdadeiro temor a Deus. Então você não pode, de forma alguma, estar em medo, pavor e terror. Da mesma forma que você tem esse conhecimento, você não pode sair por aí, em hipótese nenhuma, defendendo esse sistema corrupto, fraudulento, bem como também você não pode sair por aí defendendo quem quer apagar do meio da humanidade o valor de Deus e o valor da família. Quem diz que crê em Deus, segundo os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, que tem chegado a esse conhecimento de Irat Shamayim, o temor aos céus, o temor a Deus, ele não pode, ele não tem condições espirituais de defender esse sistema e defender estes que estão aí, procurando anular na vida das pessoas o temor a Deus e o valor da família. Quem faz, tenha certeza de uma coisa: não está andando na luz,
não está andando no temor a Deus, Irat Shamayim, ele simplesmente está aí, como um zumbi, vivendo, mas não vivendo, andando, mas não andando. Sim, são dias difíceis, porque se fosse fácil, qualquer covarde estaria no caminho. Mas não. Este é o caminho, diz o Eterno através do profeta. Andai nele, sem vos desviar de nem para a direita e nem para a esquerda. E esse é um caminho para aqueles, a semelhança dos patriarcas, a semelhança das matriarcas, a semelhança, resumindo, né? A semelhança de Noé para nós lá atrás, a semelhança de Ruth, a semelhança de David, a semelhança dos profetas, a semelhança de Moshe e Arão, a semelhança de Yocheved, a mulher de Amirã, pais de Moshe, na ordem cronológica, né? Arão, Miriam e Moshe. As grandes heroínas que nós temos, inúmeras, Siporá, esposa de Moshe. Temos aí, realmente, grandes exemplos dentro das Escrituras. Gideão, Hadassah ou Esther, Mordecai, por aí afora vai, que chegaram ao segundo nível, Irat Shamayim, analisaram a grandeza do Eterno e dessa forma, com amor e alegria, somaram Irá, temor, mais estudos da Torá e cumprimento de mitzvot. E foram imbatíveis na fé, imbatíveis no sistema dos seus dias, no establishment dos seus dias, venceram. Por quê? Porque estavam debaixo da aura de Deus, da cobertura do Todo-Poderoso. Você quer vencer esse tempo, este sistema, este establishment? Esteja debaixo da destra do Todo-Poderoso, com temor, estudos e cumprimento, estudos de Torá e cumprimentos dos mandamentos do Eterno. Para nós, as 7 leis de Noé e as suas ramificações. Que assim seja o nosso Shabat, que assim seja o nosso caminhar diário e que nós estejamos aí, vivendo esta realidade da fé. Por isso, não seja uma sombra disfarçada de luz, ou mais comumente conhecido, né? Não seja um lobo em pele de cordeiro, seja um autêntico, aquele que teme a Deus verdadeiramente e não comunga com o establishment, com o sistema que querem anular a consciência do verdadeiro Deus e o valor família. Seja forte, seja luz. Amanhã, às 14 horas, iniciaremos a nossa 15ª Parashá. Bom, até amanhã. Shalom, shalom, Shavuot Tov.